E aí, tudo bom? Se você já viu algum vídeo da Globo na internet, se usou o Yahoo Messenger, ou o Yahoo Mail, ou se registrou algum domínio na GoDaddy, você tem que conhecer esse cara que a gente vai conversar já já. Toninho é um cara que eu conheço aí uns 10 anos, sei lá, mais tempo até. 20. Oi? 20. 20. 20. Cara, Toninho passou pela Real Media, eu vou deixar ele falar aí, mas ele foi um cara que começou pela Real Media, São Paulo de nascença, conheci ele no Rio, era o cara que cuidava de todos os vídeos da Globo.com, então teve um baita trabalho para fazer todo o baseline, e tudo que hoje a Globo usa, possivelmente começou com o Toninho lá atrás. E aí, cara, fala aí o que você está fazendo hoje, e que eu vou mandar umas bombas aí para você depois responder. Como é que você Não, tá? tudo bem. Pô, tô bem, tô bem. Pois é, faz bastante tempo. Isso lembra que como a gente tá velho agora, né? Antes eram os novinhos da É, Globo.com, quando a Globo.com começou. E eu entrei na Globo.com quando? 2001. é. Então faz um bom tempo, vai fazer 20 anos agora. E saí de lá em 2008, aí fui trabalhar numa empresa chamada Real Networks. Actually, antes da Globo, eu trabalhei numa empresa chamada Real Networks, que fazia o Real Player, que foi quem começou com todo Exatamente. a streaming em vídeo na internet, áudio na internet, os primeiros rádios online, primeiras transmissões ao vivo na internet foram feitos pela Real. Trabalhei na Real e aí depois, quando teve a primeira bolha, nos anos 2000, 2001, eu resolvi entrar para a Globo e trabalhar na parte de mídia da Globo para a internet quando a Globo.com começou. Então sempre fiquei focado nesse início de carreira com vídeo online e mídia na internet. Esse tem sido o grande foco. E só para pontuar também, pessoal, Toninho já está fora do Brasil há 8 anos, né? Vive na Califórnia, passou pelo Yahoo, passou pela GoDaddy, onde ele foi VP de engenharia, né? E hoje Uhum. na Nextdoor, que é um papo que a gente tem que ter também. Mas eu queria te perguntar, Toninho, o seguinte: o que você via de diferença entre o que você começou a pegar lá de Globo Vídeos, na época era Globo Vídeos, Uhum. Era o e Globo Media Center, Globo Media Center? Exato, muito antes da Netflix, né? A exato. Globo.com, realmente, se você olhar lá atrás, a Globo.com foi extremamente inovadora, né? Então, a gente começou com o Globo Media Center, que tinha todo o acervo da Globo, há quanto tempo? 10 anos antes do Netflix, né? É. Então, é muito antes, assim, muito à frente do tempo mesmo. E aí, o que você consegue fazer de comparação com aquela época, com hoje, seja tecnicamente, ou seja da parte do que chega para Uhum. os... Eu acho que a grande diferença do meu tempo na Globo e o que eu faço hoje é que naquela época da internet no Brasil não era tão definida a questão do modelo de negócio, né? Então você trabalhava para ter o portal mais acessado do Brasil, mas não necessariamente para ter o melhor business, ou a melhor empresa sustentável, né? Então a gente tinha essas brigas entre os grandes grupos de mídia, né? A Folha, a Globo, Estadão, todos esses grupos mais de mídia mais estabelecidos. E acho que definitivamente a diferença que eu vejo hoje, desde que eu comecei a trabalhar com empresas mais globais, é o foco no business, né? Então, no foco na empresa, no, no revenue, no lucro, como é que você vai manter os seus usuários, como é que você vai crescer o business. Eu acho que isso a gente acabava não pensando muito, a gente só criava produto que a gente achava que ia resolver alguma coisa, mas não com um foco muito grande no negócio. Acho que essa é definitivamente a grande diferença nos últimos mais de 10 anos, desde que eu saí do Brasil. Toninho, e aí, quer dizer, do ponto de vista de business, eu imagino que está aí no coração, né, da inovação, no coração da tecnologia, te ajuda a ser um engenheiro e ser um cara pensando em business, né, que é uma coisa que aqui você geralmente não tem muito essa preocupação, né, você não tem esse viés, não estou falando você, estou falando qualquer um, né, Uhum. mas também do ponto de vista do usuário muita coisa mudou, né, seja a parte de codex ou toda a parte de Não, experiência. isso aqui, né? Isso, telefone, tudo acontece no seu telefone agora, né? Então, Eu acho que existe uma grande diferença, assim, o que eu vejo
aqui no Vale do Silício é que os engenheiros ou o pessoal que sai das escolas, eles saem muito melhor equipados, eu acho, do que o que a gente teve há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Primeiro que eles já começam com uma dedicação, uma conexão com a empresa muito maior, porque todo mundo tem stock options, né? Todo mundo tem uma parte da empresa. Então ninguém entra numa empresa para só ter salário. Então você tem aquele commitment, aquele compromisso de, pô, a gente tem que fazer isso crescer. Então essa mentalidade de fazer o negócio crescer acontece com todo mundo. Todos os engenheiros, todos os designers, todo mundo tem essa mentalidade de fazer o business crescer, porque isso vai fazer eu crescer profissionalmente também com isso. Então essa eu acho que é realmente muito diferente do que eu experimentei no Brasil e muito do que a gente viu no Brasil. Eu acho que agora a gente está tendo muito mais disso no Brasil também, com empresas como a Nubank ou outras empresas também que estão crescendo e sendo businesses bem-sucedidos, com certeza. Não tem outro caminho, né? Outro caminho com relação ao quê? Não, isso não tem outro caminho, né? Tipo assim, ou as empresas entendem que o ativo principal dela é de fato, além do usuário, do cliente, é o empregado, né? Ah, sem dúvida. E divide o que ela ganha de bom com ele, ou a coisa não anda, né? Não, e eu acho que isso é o que cria essa cultura de todo mundo nas startups, nas empresas, se dedicar e realmente tentar inovar. A questão de você pivot de uma ideia para outra, se não funcionar, de medir tudo, porque ninguém quer perder tempo, né? Porque você tem, principalmente aqui, você quer um engenheiro de software, tem 10, 15 ofertas de trabalho, a qualquer momento. Então você pode mudar, você pode trabalhar praticamente se você é bom para qualquer empresa que você quer. Então você tem a escolha de trabalhar onde você quer. Então se você tem a escolha, ninguém quer perder tempo, né? Então você está trabalhando numa coisa que você é interessado e que você sabe que você pode ter um impacto. Então eu acho que essa é uma grande diferença entre quando eu comecei e agora, com certeza. Toninho, e aí você fica um tempão na Globo.com, né? O pessoal fala do mato. 2001, 2008, 2001 e 2008, muito 7 tempo anos, atrás. ninguém acreditava que você sairia de lá. Até choram pela sua saída. Tô brincando. Mas aí o que acontece contigo? Você muda de... Na verdade, eu adorava a Globo.com. Eu ainda sou um grande fã da Globo.com. Eu acho que a conexão que a gente tinha com o Juarez Queiroz, que é o CEO, o nosso chefe, é um dos melhores chefes que eu já tive na minha vida, com certeza. Uma das melhores experiências que eu já tive. O Juarez, só para falar, o Juarez vai ter visto isso, ele vai ver isso, não vai fazer ele chegar, né, esse vídeo chegar nele. A gente estava morrendo de rir aqui de você antes, tá? Então isso se diverte a gente até hoje, né? Tantas histórias de Juarez, assim, inacreditável como ele marcou a minha carreira, assim, e impressionante, assim, e tantas outras pessoas, né? Então, realmente, eu agradeço muito, e eu tenho histórias, assim, do Juarez muito grandes, inclusive depois que eu saí, eu estava querendo fazer algumas outras coisas e passei muito tempo na Globo e eu queria ter uma experiência internacional, e aí eu recebi uma call do Eduardo Saito, que também trabalhou na Globo, e ele foi para o Yahoo e mudou para o Yahoo nos Estados Unidos, e falou, olha, tem uma vaga aqui para mercados emergentes no Yahoo para construir produtos, mas você tem que mudar para São Paulo agora. Aí eu peguei todo mundo, a família, no Rio, mudei para São Paulo. O Juarez, por um ano, mudou o profile dele online para ser um Teletubby roxo, só porque eu estava indo pro Yahoo, que era roxo, só em protesto. Pô, rapaz, você sabe que eu lembro muito bem dessa fase, eu não sabia que tinha a ver com você, não. Ele usou o Teletubby roxo só porque ele falou, meu Deus, o Teletubby, o Yahoo! E foi uma experiência sensacional, né? Eu construí um time 100% novo no Brasil de engenharia, o Yahoo não tinha um time de engenharia no Brasil até então, e a gente construiu alguns produtos para mercados emergentes. Na época, o Yahoo era organizado em América do Norte, Europa, e mercados emergentes era América Latina, Southeast Asia e Middle East, né? E aí, como toda empresa grande, você vai ganhando mais coisas conforme você cresce, e aí chega uma hora que
eu tinha que viajar tanto, e sair do Brasil para qualquer outro lugar leva tanto tempo que aí a gente decidiu mudar para a Califórnia, para a sede do Yahoo aqui em Sunnyvale. Mas e aí, só para entender, no Yahoo, né, você cuidava de uma parte importante de produtos, né? Você cuidava do Yahoo Mail, cuidava aí do... eu fui pro Yahoo Comms, né, Communications Team, que cuidava do Yahoo Messenger, Yahoo Groups, também tinha Flickr, tinham vários grupos. Eu cuidava de Communications, Yahoo Mail, a parte de todos os clientes Yahoo Mail e Messenger, e a gente tinha times no mundo inteiro, né, tanto no Brasil, como na China, como na Indonésia, Índia, né? Então a gente tinha, o nosso time era bem, bem grande. E seus horários de calls e de trabalho eram meio exóticos, não eram? Por 2 anos, meu chefe era baseado na Índia, né? Então o Ahmed era baseado na Índia. A gente tem um negócio nos Estados Unidos que a gente chama de one-on-one meetings, né? Quando você tem semanalmente uma reunião com o seu chefe, é o seu one-on-one. E as minhas reuniões de one-on-one eram à meia-noite, e o nosso staff meeting com toda a leadership era 1 da manhã. Né? Então, meia-noite, 1 da manhã, a gente tinha a nossa reunião, porque a maior parte, eu era o único na Américas e todo o resto estava na Ásia. Mas eu acho que essa é uma coisa legal de você construir produtos com gente do mundo todo, né? Uma coisa que a gente não é acostumado no Brasil, a gente só trabalha com coisas no Brasil, e assim, quando você tem essa primeira experiência de lidar com o mundo todo, é muito interessante. Ali já é da chave, né? Essa mentalidade que você fala que hoje você já percebe aí, que tem um gap grande com relação às coisas aqui, quando você já começa a lidar com uma multinacional, vamos chamar o Yahoo assim, porque você já começava a perceber isso, certo? Não, sem dúvida. A diferença é que você não constrói as coisas mais para o Brasil, né? Então você tem que construir tudo para... Porque os casos, os use cases são os mesmos no mundo inteiro. Todo mundo usa Messenger, e-mail, manda foto, store foto. Então são casos globais, né? Use cases globais. A diferença é que você trabalha com pessoas do mundo todo, em vez de ser só os brasileiros, né? E eu acho que agora, os últimos 10 anos, o Brasil tem progredido bastante nisso com, de novo, empresas como o Nubank, que começaram no Brasil, mas agora estão expandindo na América Latina, abriu agora um escritório no México, contratando engenheiros lá, Argentina também. Então, você tem que começar agora, para todas as empresas, pensar fora do Brasil, né, com certeza. E aí era muito diferente, quer dizer, quando você vai para o Yahoo, o escopo do que você tem que fazer é bem diferente da Globo.com, certo? Eu acho que porque o tamanho é muito maior, né? Então, na época que eu estava lá, o Yahoo Mail tinha 400 milhões de usuários, Meu Deus. né? Então, o tamanho é muito maior, então tudo é muito maior. Então, por exemplo, eu lembro da gente matar produtos que tinham 10 milhões de usuários porque era muito pequeno. Né? Então, para o Yahoo, não vale a pena manter um produto que só tem 10 milhões de usuários. Né? Então, a escala é muito maior. E o culpado do Flickr ter assim, ser desligado, é isso? Eu acho que a questão do Flickr foi que, como produto de foto, sempre foi à frente do seu tempo, com certeza. Com certeza. Mas o público que ele se focou, que são os fotógrafos, é muito pequeno. Verdade. Então, você tinha um estigma de que se você podia só postar foto no Flickr se ela fosse perfeita. Né? E aí veio o Instagram, e o que o Instagram fez foi, cara, a foto não tem que ser perfeita, põe um filtro aí, beleza. Né? Então a qualidade é horrível, vai ficar verde, amarelo, e é claro que depois isso evoluiu, mas fez com que a barreira de entrada do Flickr para o Instagram fosse tão mais baixa e tão mais simples do que ser profissional como o Flickr, né? E o custo de manter o Flickr é muito alto também, né? O Flickr... De storage, né? De storage, mantinha todas as versões e resoluções do Flickr. Mas também um super caso de uso de como é que o Yahoo perdeu essa também, né? O Yahoo tem tantas histórias de que foi o primeiro, assim como o Google.com foi o primeiro em várias coisas, mas alguém foi lá e passou. Em algum momento, num dos papos aí do Amilt, a gente estava discutindo isso, sobre o time, né? Às vezes você chega uns antes, então... E a coisa como o Flickr, ele é penalizado, vamos dizer assim,
por ser um produto de altíssimo nicho, né? Eu lembro. Exatamente. Super nichado, fotografia, né? O cara falava, cara, não, sei lá, fotolog.net, você tá louco, vai detonar minha imagem, na minha foto, né? E justamente por isso, porque ele era tão sarrafo alto, mas é louco, né? Quando você precisa de escala, talvez isso não seja suficiente. E a gente sempre tinha essas discussões sobre o Flickr, porque o Flickr virou um ponto de infraestrutura da internet, né? Então, um dos pontos que a gente sempre discutia a gente não pode matar o Flickr é porque tem milhões de fotos em todos os sites de notícia que linkam para fotos do Flickr. Então, se você desligar o Flickr um dia, eu diria que 20% das imagens em artigos e blogs vão quebrar. Então, tinha esse compromisso também de achar alguém, que foi o SmugMug, que comprou o Flickr, de ter alguém que fosse se responsabilizar por manter esse legacy, né? E qual era o desafio? Qual foi o maior desafio, o Tuninho, no Yahoo? Yahoo, você fica quanto tempo e qual foi a maior? Eu fiquei no Yahoo de 2008 a 2013. E eu acho que o desafio foi o período conturbado do Yahoo, né? O Yahoo going down slowly, bem devagar, perdendo a relevância, perdendo o pace. Eu acho que sempre teve o desafio foi quando você trabalha com uma empresa desse tamanho, tem muita mudança de leadership, né? Então, eu acho que eu tive 5 ou 6 CEOs enquanto eu estava no Yahoo em 5 anos, até chegar a Marissa Mayer. E aí eu saí quando a Marissa começou um pouco depois. Mas eu acho que o grande desafio é essa mudança de leadership, foi muito grande. E também acho que quando a gente muda, o que você percebe quando você vem para cá, para Califórnia ou para algum outro lugar onde a escala é muito maior, é que ninguém sabe, infelizmente ninguém sabe das coisas no Brasil, né? Ninguém sabe como a Go.com era grande, ou que a gente construiu uma coisa muito antes do Netflix. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, assim, eu dei esse conselho para todo mundo que a gente trouxe para cá, eu trouxe um monte de gente do Yahoo do Brasil para cá comigo, é que você tem que ter um projeto que signifique alguma coisa para cá, para os Estados Unidos, né? Então, o meu grande foco foi, qual é os grandes projetos e accomplishments, porque praticamente você começa do zero nesse ponto, né? Então, ninguém vai saber o que é a Go.com, o que você fez, e agora você tem que construir de novo quais são esses seus achievements, e várias coisas que a gente fez no Yahoo Maker em relação à inovação, performance, attachments, unlimited storage, um monte de coisas que a gente fez lá, e com o Messenger também, que a gente tentou várias vezes reboot o Messenger, né, que era um produto gigante na época, que depois foi fading para iMessage, WhatsApp, e o iMessage era um agregador, não era? O iMessage é o da Apple, na verdade, né? Quando a Apple lançou o iMessage, aí teve várias questões, como é que a gente vai competir, e aí na época que eu estava lá, os líderes do Yahoo Messenger saíram e fundaram o WhatsApp, e aí eu lembro muito bem que a gente estava tendo reuniões lá, e o pessoal, quando lançou o iMessage, todo mundo falou, porra, volta pra cá, porque o WhatsApp morreu agora, pô. E aí você vê como que as coisas mudam, né? 20 bilhões de dólares depois. Interessante como são as conexões lá. E como é que você vai parar lá no GoDaddy? E aí eu fiquei bastante tempo trabalhando com comms e eu matei muito produto também, o que a gente chama aqui de end of life, né? Você IOL dos produtos, você end of life os produtos. E não é tão simples, né? Isso é importante o pessoal saber, que você não simplesmente aperta um botão e apaga tudo, né? Não, o projeto mais complicado que eu trabalhei que eu participei foi matar o GeoCities, né? O GeoCities foi gigantesco. Jura? Cara, olha só, vou te falar um negócio, você é um safado. Porque você matou a minha primeira grande matéria que eu escrevi. E foi um negócio que estourou na revista, na Internet World, que depois eu cheguei a virar editor-chefe e tal. Minha primeira grande matéria na revista era um passo a passo como você criar um site no GeoCities. Exatamente. E para mim foi muito marcante, porque era uma coisa assim Não, que... e tudo isso, né? E a Globo também entrou nessa com o Kit.net, né? O Kitnet foi
foi também, naquela época que todo mundo estava criando sites, foi sensacional aquela época. E aí, como é que foi isso? E aí eu trabalhei muitos em IOL, porque os produtos ficam, quando chega a um número que não é mais relevante, é melhor você matar eles. E o Chief Product Officer do Yahoo na época, o nome dele oh my God, amigão meu agora, oh meu Deus, esqueci agora o nome. Ele era o Chief Product Officer, e a gente trabalhou junto no Yahoo por um bom tempo, e ele foi seu CEO do GoDaddy, antes do GoDaddy ser público. O GoDaddy foi uma empresa privada por maior parte da vida do GoDaddy, e o Blake Irvin. Aí o Blake me liga um dia e fala, porra, vem cá trabalhar. Ele parece muito com o Juarez, by the way, um Juarez gringo. E aí o Blake me convida para trabalhar no GoDaddy, e eu falei não várias vezes para ele, porque eu não gostava do GoDaddy. Né, eu movi todas as minhas coisas, meus domínios do GoDaddy, e sempre que eu tentava comprar alguma coisa... Oi? Antes você era usuário e saiu, tirou tudo de lá? Tirei porque eu sempre achei que o GoDaddy tentava te vender mais coisa do que você precisava, você tinha que prestar atenção nos checkboxes que você clicava no seu checkout. E aí o Blake, muito parecido com o Juarez, chegava assim e falava, Juarez Queiroz, e falava, é isso que a gente tem que mudar, a gente vai melhorar essa porra toda. E aí chegou uma hora que, acho que é o terceiro jantar que eu tive com ele, falei, tá bom, vamos ver como é que a gente faz isso. E o grande desafio foi mudar o brand, né? Porque o GoDaddy, aqui nos Estados Unidos, sempre teve essa marca de ser uma marca mais arriscada, o marketing era mais... para o Brasil não era tão... Era mais agressivo no sentido de ter mulheres, assim, usando mulheres de um jeito que hoje a gente não faz mais sentido, com certeza, nos últimos anos não faz sentido mais usar. Assim como propagandas antigas de cerveja, por exemplo. Eu não sei mais como são as propagandas do Brasil de cerveja, mas era bem parecido. O GoDaddy puxava bastante nisso. E você sabe que quando eu conheci a GoDaddy, que na verdade eu não conhecia, eu conhecia por causa do trabalho, por causa dessa coisa toda, e um dia eu ligo a televisão, cara, e tinha um carro da Fórmula Indy completamente adesivado de GoDaddy. Eu falei, esse cara ficou gigante. O GoDaddy começou com esses marketings, né? O GoDaddy começou com não tendo nada e fazendo um anúncio no Super Bowl, e aí explodiu, né? E bem, de novo... O Tuninho. Oi? Isso foi na época do Blake? Não, o GoDaddy tem 20 e poucos anos, né? Então, foi no início da internet, o founder achou esse negócio de domínios e achou interessante, achou que tinha potencial e investiu nisso por muitos anos, quase faliu várias vezes. E aí, quando a gente entrou, tinha toda essa questão da marca do GoDaddy, não ser uma marca que entre engenheiros não gostariam de entrar no GoDaddy, por exemplo. E aí, esse foi o desafio que eu quis entrar, né? Como é que a gente muda o brand? E como é que a gente constrói uma empresa de produto e uma empresa que era basicamente marketing e call center, né? Então, era uma empresa de vendas, o GoDaddy não era uma empresa de produto. E aí a gente construiu um monte de novos segmentos de site builders, construidores de sites e hosting, telefonia digital, digital marketing, né? Então, conectar o business com Facebook, Google. E aí eu realmente me apaixonei pelo business, né, pelo modelo de negócio, que é o modelo de assinatura, né, subscription, onde isso é muito mais fácil você focar em assinatura e subscription para os seus times, porque você pode pedir para eles focarem 100% no seu usuário, né, porque se você faz o seu usuário feliz e bem-sucedido, eles vão continuar renovando e pagando a sua assinatura. Se você faz um trabalho um shitty job, que a gente fala, então eles vão cancelar. Então, assim, tem diretamente proporcional a felicidade do seu consumidor com o retorno financeiro da empresa. Né? Então, isso foi sensacional, essa mudança, saindo de advertising, constrói um produto que tem um monte de views, e aí você usa advertising para ir para um produto de subscription, um modelo de SaaS, que foi sensacional. E que tem um produto que é o domínio de internet, que é sensacional, que é super low cost, mas é um entry point sensacional para small business, né, para os pequenos negócios. Porque é ali que você começa a aparecer profissional, né, quando você tem um domínio, quando você tem um site,
é assim que você é profissional. E aí a gente começou a fazer toda essa parte de focar em local businesses e small businesses. Então foi um aprendizado sensacional lá também. Fantástico. Você sabe que eu uso o GoDaddy. Eu tinha essa impressão, engraçado. Sempre falei, cara, não vou botar meus domínios aí nem ferrando, cara. Deus sabe. Eu vou acordar amanhã, vou ver que não tá mais lá. E é engraçado, assim, durante muito tempo, assim, eu fiquei encucado. Falei, pô, mas por que é tão barato, né? E aí, vê que o marketing digital atual, o pessoal mais agressivo, eles chamam algumas compras de preço muito baixo que você faz, simplesmente para meio que ver se o cara pode ser convertido ou não. Eles chamam de não sei se vocês usam isso, mas de marketing o pessoal chama de tripwire. Então, tipo assim... Mas aqui é diferente, eu acho que é diferente, porque no mercado é um mercado de attach, que a gente chama, né? Eu não sei mais esses nomes em português, mas é um mercado de attach. Você tem um entry level que é $10 por ano, que é o domínio, né? E aí o renewal, aí você pode até ter alguns domínios que são mais caros, $50, $100, sem falar nos grandes de milhões de dólares, mas depois no segundo ano, né, você paga $5 milhões para um domínio tipo box.com. E aí no segundo ano é 12. Né, o renew é $12. Né? Então, como é $12 só, a barreira de entrada é muito pequena. Então você vai lá e compra. E aí depois você tem todo esse trabalho de falar, olha, como é que você adiciona valor? E aí você adiciona um website, você adiciona e-mail, e é assim que esses negócios de attach funcionam, né? E você também pode começar com um website. O Wix é muito bom nisso, né? Então o Wix você começa com um website de graça, mas se você quiser parecer profissional e adicionar o domínio, você tem que pagar. Né? Então são todas essas coisas que você começa com o website e attach no website, ou você começa com o domínio e attach no domínio. Então, engraçado, né? Porque o Wix ele faz isso, né? E aí você falou. Mas o Wix, não, a GoDaddy não, né? Mas o Wix é o caso típico de um freemium que funciona bem, né? Sensacional. É um modelo sensacional. O Wix é o melhor, é o mais bem documentado modelo de freemium long term. Mas se você consegue ver todos os cohorts deles nos últimos 5 anos, como é que é a conversão de um freemium para paid. Então, assim, se você quiser modelar alguma coisa nesse sentido, o Wix é sensacional o modelo do Wix, em termos de aprendizado, de como realmente se paga. O freemium, na verdade, é mais um jeito de você gastar dinheiro com marketing. Né? Então, para adquirir usuário, você só dá dando o negócio for free, depois você tem os hooks para você converter aquele usuário para pago. Porque é curioso, né? Porque antigamente, quando bolaram essa terminologia, os produtos já existiam. Então, alguém, na verdade, fazer um ajuste, um hacking nos produtos para eles virarem freemium, quando, na verdade, a origem deles não era. Então, já começava torto. Então, a partir do momento onde você começa a entender que isso é uma lógica maior do que simplesmente funcionalidade, na verdade, ele é uma lógica. Então, você bota o pezinho ali, daqui a pouco você está vendo, você já está com o carrinho de compra lotado. Então, isso é muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, Toninho. Você fica 6 anos como VP de engenharia, né, da GoDaddy. E aí, conta aí o próximo capítulo pra gente. Eu acho que o grande ponto do GoDaddy foi aprender toda essa parte de um modelo de negócio que eu não tinha trabalhado antes, né? Então, eu sempre trabalhei em empresas de mídia ou grandes portais, como a Globo e o Yahoo. E aí, no GoDaddy, você realmente tem um business, né? Você tem marketing, conversion, attrition, você tem todas essas coisas que a gente track bem closely, né? E aí, o que acontece quando você... E também construir um negócio que, quando eu entrei, era $20 milhões de revenue para $400 milhões em revenue em 6 anos, né? Que é quando a gente construiu o negócio de site builders do GoDaddy. E também foi a minha primeira experiência de pegar uma empresa que é privada e transformar e fazer todo o processo de IPO de uma empresa, ir lá em New York e fazer parte lá do sino de pegar uma empresa privada e fazer uma empresa pública, que eu nunca sonhei na minha vida, saindo lá de São Paulo, onde eu cresci, e tá ali na Bolsa de Ações de Nova York, num public offering de uma empresa que eu ajudei a construir, a crescer. Então foi sensacional a experiência.
E, de novo, assim, a gente sempre tem essas pessoas que são nossos guias, assim. Então, o Juarez, aí no Brasil, e o Blake Irvin no GoDaddy, assim, grandes mentores meus, assim, sem dúvida. E aí, depois do IPO, eu preparei o time para what's the next thing, né? Então, o que eu vou fazer next? E aí foi quando eu acabei decidindo entrar para a menor empresa que eu trabalhei até hoje, que é o Nextdoor. E aí, isso foi agosto Ano de... passado. Ano passado. Agosto do ano passado. Vai fazer um ano agora. O que ela faz, Toninho? O Nextdoor é uma app, é uma rede social para o seu bairro, para o seu neighborhood, né? Então, o que a gente chama que é o seu hub do seu bairro. O foco do Nextdoor é de conectar as comunidades locais, né? Você tem os seus vizinhos e você tem uma rede que é fechada só para os seus vizinhos, e o jeito que você entra para o Nextdoor é você prova que você mora naquele bairro, né? Então, a gente foca em fazer com que os vizinhos tenham essa comunidade mais forte, que se ajudem, e é uma coisa que você tem algumas experiências que você tem no Nextdoor aqui nos Estados Unidos que você não consegue ver em outras plataformas, né? Então, por exemplo, se acaba a energia em algum lugar, se eu for no Facebook, não tem nada. Ninguém sabe que acabou a energia num bairro de Sunnyvale, né? Ou se eu vou no Twitter, ninguém sabe, né? Então, o Nextdoor, se eu abro meu Nextdoor agora, na hora já tem alguém que já ligou para a empresa de eletricidade, já sabe onde está o problema, já está vindo ajuda, né? Então, essa questão do super local, de ser super hyper local, é uma grande diferença do Nextdoor também. E também a questão de verificar o seu address, né? Então, a gente verifica que você mora nesse lugar, e quando você mora, você faz parte dessa rede social. E o Nextdoor foca nisso, em conectar as pessoas e os negócios, né? Como é que você ajuda os negócios locais? A gente sempre acredita que ajudar o bairro é a unidade mínima da comunidade, né? Então, como é que a gente faz para o bairro crescer e revitalizar? Através de, como é que a gente consegue ajudar os businesses, como é que a gente consegue fazer com que os vizinhos ajudem vizinhos? E a gente tem visto, assim, exemplos sensacionais dessa experiência agora durante o COVID e essa pandemia aí. Agora, vocês estão crescendo, né? Eu vejo que sempre tem gente nova entrando, né? Gente legal, assim, estou falando do ponto de vista dos funcionários, né? Uhum. A gente continua crescendo, a gente não parou de contratar durante a crise toda, na verdade a gente acelerou a contratação, a gente cresceu mais de 100% em termos de uso do Nextdoor, né? Realmente, quando acontece uma crise, a gente vê que as pessoas vêm para o Nextdoor para se ajudar e para entender e para saber mais do que está acontecendo na vizinhança deles. Então, a gente cresceu tanto o produto, quanto o business, quanto os funcionários também. E a gente continua contratando e continua, com certeza, focando em engenharia e produto. Quantas pessoas já tem hoje, Toninho? A gente não pode dividir isso. Essa informação não é pública. Mas tem algumas centenas de funcionários. Crescido, né? Oi? Tem crescido, não tem? Não, a gente está crescendo. A gente dobrou o ano passado em termos de funcionários. Desde que eu entrei, a gente dobrou o número de engenheiros, por exemplo. Tá. E vem cá, possivelmente eu vou tomar um não, mas é meu papel perguntar, né? Brasil, tem previsão? Vou tomar um não. Do quê? Lançar o Nextdoor? Porque eu entrei aqui para ver. Não tem no Brasil. O Nextdoor tem 10, a gente tem 11 países, 10 mais Estados Unidos, mais focado na Europa e na América do Norte. O grande ponto do Nextdoor, que faz ser um pouco mais lento para a gente expandir internacionalmente, é que a gente precisa ter os dados do seu bairro, né? Que a gente chama do seu geodata. A gente precisa ter os boundaries, as fronteiras de cada bairro, o que faz ser um pouco mais complicado a gente expandir para novos países. Mas a América Latina está sempre lá no plano. Com certeza o Brasil é o maior. E eventualmente a gente vai lançar na América Latina, com certeza. E durante o Covid, então, é curioso, acho que eu falei até num mute desses, a Covid aproximou muito os moradores aqui do meu prédio,
Uhum. E eu lembrei muito assim de você, da Nextdoor, porque se houvesse Nextdoor, possivelmente a gente falaria pela app. Ou não sei Uhum. se você viu O que lá. que você usou? Você usou o WhatsApp? Você criou um grupo do WhatsApp? O grupo do WhatsApp bomba. É, é. Eu acho que esse é o grande competidor do Nextdoor, né? São esses grupos de WhatsApp, principalmente nos mercados fora dos Estados Unidos, né? Onde o WhatsApp domina tudo, né? E assim, como é que você consegue se diferenciar do WhatsApp quando você oferece um produto desse? Porque realmente todo mundo vai ter todos os grupos no WhatsApp. Então esse é um ponto também que a gente tem que considerar com certeza. Tá. Toninho, acho que você está chegando aí no teu horário. Se quiser É, deixar um recado aí para a galera que está empreendendo, acho que o Amilt é uma espécie de uma bússola, tá? A gente quer dividir gente legal como você para inspirar as pessoas. E se você quiser deixar uma mensagem aí, um recado, mandar até é. alguém para aquele lugar, Eu, pode não- falar. eu não tenho nada específico não para demais. Eu acho que assim, a gente tem tanta gente talentosa no Brasil. Assim, eu sempre esbarro em alguém aqui nos Estados Unidos ou em outras empresas que são sensacionais. Assim, a gente tem, e eu fico feliz de ver que o mercado brasileiro, apesar de toda essa questão política, a instabilidade que a gente está vendo, mais pandemia, a gente está vendo empresas. Eu estou citando o Nubank all the time, porque o Neumann também, que trabalhou na Globo.com, foi o primeiro head design do Nubank, né, muitos anos atrás. E eu estava falando com o Neumann outro dia, assim, é impressionante, né? O Neumann, o Vitor Lourenço, todo esse pessoal que trabalhou na Globo.com e, e depois foi para o mundo e trabalhou GC, nisso, mas né? eu fico. Oi? O GC também. O GC está aqui no PayPal agora, né? Ele trabalhou comigo no Yahoo, depois veio para cá e foi startup e agora está no PayPal. Ele cuida de soluções para e-commerce do PayPal. E, nossa, tem tantos casos de brasileiros que É. são sensacionais aqui. E é bom ver o mercado brasileiro amadurecendo nessa questão de startup, de você ter venture capital, você ter investimento para isso. Sensacional, adoro ver isso acontecendo no Brasil, o Brasil amadurecendo nesse sentido. Sempre foi muito difícil você conseguir ter esse tipo de inovação de startup no Brasil, mas agora você tem muito mais desse capital girando no mercado, então é muito bom ver isso. Tava na hora, né? Pô, algumas décadas atrasado, mas bom tá vendo isso acontecer, né? Tá bom. Cara, obrigado. Beijo, Ótimo. querido. Beijo para você, tá? Beijo, obrigado, viu? Abração.